Será que o amor tem o poder de salvar alguém? Talvez essa seja uma pergunta central do Rick e da Chelsea, personagens da terceira temporada de White Lotus. Daí eu separei algumas cenas pra gente analisar esse par que despertou tantas paixões, tanto amor quanto ódio em muita gente. Pra quem não me conhece, eu sou o André Alves, eu sou psicanalista, escritor, pesquisador de cultura e comportamento e cofundador do Instituto Float Vibes. Ah, sempre deixo aquele aviso, tem spoiler pela frente. Na primeira cena em que o Rick e a Chelsea aparecem, a gente já sente a tensão no ar. E a cena termina inclusive com o Rick pedindo para Chelsea parar de falar. Bom, parece que lá no final ele finalmente consegue fazer com que ela se cale. E talvez tivesse sido muito melhor se ele conseguisse ter aprendido a escutá-la. Escutar o que ela tinha a dizer, inclusive sobre ele mesmo. Bom, mais pra frente, no primeiro episódio, ela diz pra ele: você precisa conseguir falar sobre as suas questões. E, claro, um lugar bastante conhecido, né? Ele diz: você é louca. Bom, nisso tudo a gente já tem uma grande síntese. Mas vamos do começo. Por um lado, dá pra gente pensar na Chelsea como uma mulher que cai na trágica armadilha de tentar salvar ou consertar um homem. Uma imagem que é tão arquetípica na cultura e na sociedade de uma forma geral. Como se o desejo de tantas mulheres acabasse enganchado nessa posição tão edípica e tão ingrata de exercer ao mesmo tempo a função de amante e a função materna. Um lugar que vai gerar muito prejuízo, bom, tem muitas autoras do feminismo ou dos feminismos que fazem a gente pensar nisso. Mas trazendo de volta para um campo um pouco mais subjetivo e particular da Chelsea, ela pede proteção tantas vezes, né? E ao mesmo tempo é exatamente isso que ele não consegue entregar para ela. Quando ela fala lá no episódio 7 que ela é a esperança e ele é a dor. Olha esse clássico lugar da salvação. E aí é curioso como ela tromba com o Saxon, que se oferece para se conectar com ela e de alguma forma ele também se oferece para ser salvo. E ela até se interessa minimamente por fazer essa função junto com o Saxon, mas claro que o Rick é um problema ou um projeto muito maior. Por outro lado, também acho que dá pra gente pensar na Chelsea como um dos poucos sujeitos aqui que se comporta como uma adulta, porque ela tem consciência de onde ela se meteu. Ela parece a mais infantil, a mais bobinha, mas ao mesmo tempo eu penso que ela é uma das poucas personagens de White Lotus, um dos poucos sujeitos nessa montagem toda que, assim, banca o que ela quer. Ela quer o Rick, ponto. É tão nítido, é tão certeiro que chega a ser até desconfortável pra gente como audiência. Como ela pode querer isso? Tem um outro aspecto que eu fiquei pensando um pouco, que é uma espécie de tese da série. A Chelsea é um dos sujeitos mais esperançosos e bondosos de todo o universo de White Lotus. Bom, de certa forma dá pra gente notar que tem uma boa dose de alienação aqui, claro, mas eu também fico pensando o que a morte dela representa. Como se ela morresse porque nesse mundo de White Lotus a inocência não tivesse vez. Quando o nome da atriz que faz a Chelsea, a Amy Lou Wood, aparece na abertura da série, a gente vê um tigre ou um gato selvagem comendo uma presa. Bom, boa coisa não ia dar mesmo, né? E aí tem outro sujeito que também se aproxima bastante desses ideais de bondade, que é o Gaitok, que inclusive diz que ele não tem um instinto assassino, mas ele nega isso em última instância para conseguir prosperar. No final das contas, ele mente, ele vai contra os próprios princípios, inclusive religiosos, ele acaba inclusive tirando a vida de alguém. Se a gente juntar com o desfecho da Belinda, dá para facilmente concluir que a série está nos dizendo de alguma forma que para subir na vida é preciso matar a bondade, sufocar a inocência e abraçar essa espécie de instinto assassino que todo mundo tem dentro de si. Uma certa instrumentalização da violência. E claro, algo que vai ser muito desigual dependendo da história de cada sujeito. E que no caso desses três vai se apresentar como uma forma de ascender. No caso da Chelsea, particularmente, talvez uma dose um pouquinho maior de agressividade tivesse ajudado ela a navegar um pouco melhor essa relação. Mas aqui eu tô fazendo umas suposições. Daí indo pro Rick, a grande questão aqui é que a gente está falando de uma pessoa que tem uma quantidade muito grande de lutos mal elaborados, sobretudo esse luto da infância, ou esses lutos da infância, porque eu acho que tem um conjunto aqui. Claro, dá pra gente se contentar com a leitura de que o Rick é um cara egocêntrico, lixo, machista, etc, mas eu acho que muita coisa já foi dita sobre isso.
Talvez seja mais interessante para a gente pensar como esse luto muito mal resolvido é uma espécie de luto infinito e que vai apresentar para a gente constantemente essa borda muito agressiva, muito raivosa da melancolia. Uma autocrítica muito constante e uma parte que é talvez a mais cruel do estado melancólico, ou até da melancolia como uma estrutura. Mas, nesse sentido, a gente vê constantemente o Rick sendo muito crítico com a Chelsea. Eu suponho que talvez essa autocrítica seja ainda mais severa, ainda mais cruel com ele mesmo. Lá naquela cena em que ele liberta as cobras venenosas e ele diz que elas têm direito à liberdade, parece que ele também está nos dando muitas notícias, de um jeito até meio didático demais, de como tem muita coisa dentro dele que está presa, que está encoberta, e muitas dessas coisas são bastante perigosas, que talvez ele tenha mantido enjauladas durante muito tempo, mas ele não está mais conseguindo ou querendo fazer isso. Ela pergunta pra ele no final desse episódio se ele se deu conta de como ele liberou muito mal naquele momento. Mas, de novo, ele não consegue integrar. Parece que essa dupla tá sempre nessas posições de ela tentar fazer uma função analítica, uma função minimamente reparadora, e ele não conseguir pegar, como se as intervenções dela não fossem assimiladas ou fossem rejeitadas demais. E, claro, como a gente sabe, isso vai ter um desfecho bastante trágico. No final das contas, tem uma parte muito infantil, muito regredida do Rick, que é muito proeminente, é muito presente. Tem uma narrativa infantil bastante aprisionadora, inclusive de abandono. Parece que ele se sente eternamente abandonado, e ele vai repetidamente entregar esse abandono para Chelsea. Lá na cena em que o Rick faz a primeira consulta ou a primeira sessão com aquela terapeuta de gerenciamento do estresse, parece que ela oferece para ele uma coisa que ele não conseguiu de alguma forma integrar ou pensar ou quem sabe até receber, que é a possibilidade de esperança, algum tipo de apoio para que ele consiga enxergar uma possibilidade de transformação psíquica. Parece que essa doutora oferta a crença que ele pode fazer esse atravessamento, algo que, de novo, ele duvida demais. Mas me faz pensar aqui na diferença que uma análise pode fazer. E aí, se a gente faz uma triangulação dessa doutora com o Rick e a Chelsea, parece que a Chelsea tá sempre insistindo, sempre tentando dizer isso pra ele, mas esse é talvez um dos pontos mais misteriosos das relações humanas, né? As pessoas que mais nos amam, as pessoas que mais estão próximas, muitas vezes estão enxergando o nosso sintoma pendurado no nosso pescoço como uma mandala. Assim como várias outras pessoas que nos amam que estão ao nosso redor, e a gente não consegue enxergar. Até que vem um estranho ou um analista e aponta algumas coisas de uma forma tão incisiva, mas no caso dessa doutora, também de uma forma bastante próxima, acolhedora, que parece que alguma coisa desloca dentro de nós. E esse espanto produz algum tipo de início de tratamento, que no caso do Rick é pouco, né? Faltava um pouco mais. Dava pra gente criticar até um pouco o manejo dessa doutora, coitada, porque naquele momento final, né, naquela cena em que ele pede uma sessão pra ela e ela tá ocupada, não consegue atender naquele momento, até porque, bom, não vem necessariamente sempre na hora que a gente quer, mas parece que aquele é um momento, né, em que ela podia ter pego ele antes da queda, mas como diz o Christopher Bolas, ela não consegue segurá-lo antes que ele caia. E ele cai. E ele cai fatalmente. Eu também penso que tem alguma coisa nele que não consegue suportar o atravessamento do passado. Como se a história que ele tenha se contado até aqui, ou a história que tenha sido contada para ele até aqui, mudasse muito repentinamente, muito no susto. E esse susto, ele acaba sendo rápido demais. Ele não consegue integrar, ou não consegue ter um trabalho contínuo para ir exatamente assimilando isso. E aí ele não resiste ao retorno para o lugar de repetição, de ruminação e de ressentimento, que é um pouco o que acontece naquela cena tão grandiosa em que ele vê o Jim sendo feliz, como se não tivesse cometido todos os crimes que cometeu. E aí ele não consegue segurar uma das forças mais misteriosas que existe dentro da gente, que é o desejo de vingança. E daí quem vence? O demônio que mora dentro dele. Eu pensei bastante em como essa temporada de White Lotus, para muitos desses sujeitos, não foi só um embate entre ricos e pobres, mas também uma batalha dos personagens com os seus demônios internos, com o mal interno, entre muitas aspas. Como muitos de nós não conseguimos escapar das nossas piores versões. E aí, fazendo uma leitura muito apoiada tanto no Donald Winnicott quanto no Thomas Ogden, o que mais me chama a atenção na constituição psíquica do Rick é como ele vive esse grande medo do colapso, uma espécie de breakdown. E aqui eu estou fazendo uma grande suposição. Mas o medo do colapso é uma sensação muito forte de desintegração iminente,
que o sujeito está à beira de perder a identidade e o senso de si mesmo a qualquer momento. Isso geralmente tem a ver com um medo muito arcaico, muito infantil mesmo, da separação entre o bebê e a mãe, ou a criança e os cuidadores. Esse estado de desorganização e de falta de controle que já foi experimentado de uma forma muito primitiva e que não conseguiu ser elaborado ao longo da vida. A sensação de que a realidade está desmontando, a dificuldade de lidar com essa ansiedade. A gente vê como o Rick parece bastante ansioso ao longo de toda a temporada. E claro, é um desamparo tão grande um sujeito perder a mãe para uma overdose aos 10 anos. É interessante que ele conta que no leito de morte a mãe diz para ele o nome do homem que matou o pai dele. Eu fico pensando que aqui também tem um mal entendido, né? Olha quanta coisa não elaborada. Porque isso vai cultivar no Rick a fantasia de um desejo de vingança, de que ele tem que matar o homem que literalmente assassinou o seu pai. Mas talvez a mãe tivesse dando notícias aqui do homem que o Jim se tornou, que matou simbolicamente o homem por quem ela talvez tenha sentido algum tipo de paixão ou mesmo de amor. Tô viajando um pouco aqui, claro, mas essa é uma das grandes questões do luto. Tem uma série de maus entendidos ou de males entendidos que a gente poderia ir simbolizando ao longo do tempo, ou tenta simbolizar ao longo do tempo, para ver que novos destinos e significados a gente consegue dar para o luto. Tudo isso vai se manifestar no Rick através de uma espécie de vida não vivida. Ele não consegue integrar as experiências, os traumas, as experiências dolorosas, as perdas. E daí vai se consolidando um vazio de sentido que é grande demais. Qual é o traço mais forte disso? A dificuldade de se conectar com as emoções e com os relacionamentos. Eu não acho que ele tá o tempo inteiro fazendo aquelas pequenas agressões com a Chelsea à toa. Eu penso que aqui a gente também tá vendo como ele tem medo dessa conexão, como ele tem dificuldade de sustentar algum tipo de enlace, ainda que ele seja um par ou um casal com ela. O Ogden, no texto O Medo do Colapso e a Vida Não Vivida, vai estabelecer uma conexão muito forte entre esses dois conceitos e argumentar que o medo do colapso é, em parte, uma resposta a uma vida não vivida. Aquilo que não foi integrado, que continua a gerar ansiedade e desconforto. E um certo estado de pânico. Quando a gente vai explorar e tentar integrar essa vida não vivida, o sujeito pode ir reduzindo esse medo do colapso e fortalecendo a sua capacidade de lidar com as emoções e com as experiências da vida. No caso do Rick, ele morre em um momento do quase, de uma quase integração que nunca se concretiza ou de um quase início de tratamento que nunca de fato se consolida. E um quase de finalmente viver a relação com a Chelsea, que também acaba não tendo uma continuidade. Na cena em que o pai do Rick diz pra ele que ele não é um homem de verdade, eu fiquei pensando em como toda essa temporada se ocupou bastante com questões de gênero, especificamente com os conflitos do masculino. São muitas imagens clássicas do que é, entre todas as aspas, ser homem. O boy lixo, o provedor, o vigarista, o bad boy, o homem em crise, o menino inocente, o empreendedor, o bom moço e, claro, o homem difícil, que é muito bem representado na figura do Rick. É como a Chloe pergunta em algum momento por que os homens ricos são sempre tão nervosos. Por quê? Eu acho que nem eles sabem. É muito inacessível, como se tivesse em um outro lugar da mente. Bom, dá pra gente pensar naquela ideia dos fueros do Freud. Opera num outro tipo de lei, opera num outro tipo de funcionamento, como se o masculino fosse também uma série de conteúdos não pensados e que são muito traumáticos e que estão escondidos, distribuídos e fragmentados pelo psiquismo como zonas de não pensamento. Eu li um tweet muito bom que resumia a terceira temporada de White Lotus, como também a história de como o paraíso foi arruinado por homens brancos ricos e adultos com problemas com o pai que não querem fazer terapia. Bom, uma das primeiras cenas é exatamente o Saxon e o Rick brigando no barco antes mesmo de chegar no resort. Essa competição tão fundante do masculino e que tá sempre no embate, sempre à beira de virar violência. Porque como eu e o Lucas Litt que falamos lá no episódio dos conflitos do masculino do Vibes em Análise, há uma dificuldade muito grande de muitos homens de falarem sobre as suas dores e falarem sobre até os seus desejos, conseguirem elaborar isso de alguma forma. E essa ausência de palavra, com muita frequência, vira violência. Para quem se interessa por esse assunto, vale a pena escutar esse episódio. O que o Rick, nesse lugar de homem difícil, vai escancarar pra gente é como parece que o masculino é construído em cima de uma espécie de necessidade de manutenção da dominação e dos poderes fixos constituídos ou herdados pela masculinidade de uma forma mais ampla.
E aí o que a gente assiste de uma forma muito didática é como, na verdade, isso não representa uma condição de poder. Pelo contrário, revela a falta de poder, ou melhor, mais precisamente, a falta de potência. Muitos desses homens, e o Rick é um ótimo exemplo disso, vão praticar um tipo de violência que não é resultado de um sentimento de força e poder sobre o outro, mas principalmente o resultado de um sentimento muito desnorteante de precariedade pessoal, de fracasso, de perda ou de ausência de identidade e senso de si. É um desamparo identitário muito avassalador e muito violento, que só consegue repetir, ou seja, convocar novos ciclos de violência. Essa é a história do Rick. Na cena em que o Rick finalmente encontra o Jim, ele vai falar que esse cara estragou a vida dele. A gente vê aqui com muita nitidez o tamanho do problema, que é alguém que é possuído uma vida inteira pelo ressentimento. E aí a gente também está falando sobre como o ressentimento está na base do desejo de vingança. Só que enquanto o ressentimento mantém a gente numa posição geralmente muito passiva, muito ruminativa, o desejo de vingança vai ser um pouco mais atuante. E que não necessariamente é uma coisa boa, pelo contrário, geralmente produz bastante confusão. Mas o ressentimento é atribuir ao outro a responsabilidade pelo nosso sofrimento. É um envenenamento psíquico porque o sujeito vai ser tomado pelas suas pulsões de agressividade e uma constante guerra com o objeto, nem que essa guerra aconteça só dentro da nossa cabeça. O ressentimento também é uma recusa do sujeito de sair de uma posição de dependência ou de desproteção. O ressentido faz morada num lugar de prejudicado, de desamparado, e não de faltante. De novo, de prejudicado. Talvez uma das coisas mais difíceis na experiência clínica da gente atravessar é que o ressentido não consegue abrir mão da posição de vítima, de se sentir como privado, alguma coisa foi roubada de mim e o mundo me deve isso de volta. É a experiência do Rick. A questão do ressentimento numa análise é exatamente sobre essa troca de posição subjetiva. Sair da queixa repetitiva do que foi feito de nós, pra gente, quem sabe, com muita sorte e trabalho, chegar num lugar um pouco mais próximo de pensar no que a gente faz com o que foi feito de nós. O que eu faço com o meu jeito de sofrer, ou com o jeito de sofrer que eu herdei, e como é que eu vou transformá-lo de alguma forma, quem sabe até mudar o jeito de sofrer, quem sabe até desarticular os meus sintomas. A Chelsea é tão categórica, né? Ela diz, para de focar no amor que você não recebeu e presta atenção no amor que você tem. Só que esse movimento é muito difícil para muitas pessoas e nem todo mundo consegue fazer. Nem todo mundo consegue deixar de denunciar o amor que não teve. Porque, de novo, isso significa ter que abrir mão da posição de vítima, da posição de credor do mundo. O que a Chelsea está pedindo para o Rick fazer é abrir mão do grande álibi neurótico. A minha vida dá errado por causa do que o outro fez comigo. Olha como é projetivo, olha como é defendido e olha como é, de certa forma, bastante regredido. E aí não abrir mão do lugar de vítima geralmente promove essa grande chacina psíquica. Só que no caso do Rick, ele acaba matando o pai e também a única pessoa que talvez tenha feito uma função materna um pouco mais rente com ele, que é a Chelsea. Na cena do reencontro dos dois na praia, tem uma beleza quando o Rick diz "eu não matei ninguém", como se fosse um sinal de que ele estivesse pronto para enfim encontrar alguma paz e talvez até ocupar uma outra posição subjetiva. E a tragédia está exatamente aqui, quando ele finalmente parece pronto a começar esse percurso, e aí ele vê o Jim de novo, que vai chamar a mãe do Rick de bêbada, mentirosa, ainda vai mostrar uma arma, ameaçá-lo, convocar a competitividade e a violência que tá dentro desse cara também, enfim. Também dá pra gente pensar como o Rick não consegue matar esse pai assassino simbólico. Ou seja, o ressentimento que vai alimentar o desejo de vingança dentro dele é porque ele não consegue abrir mão, ele não consegue fazer o luto desse grande vilão que existe dentro dele. Bom, isso na clínica é bastante frequente, mais frequente do que a gente gostaria de admitir. E aí, vamos para a vingança. A vingança ela é sempre desmedida e o sujeito vai reconstruindo a situação original cada vez que rememora ou vai idealizar esse grande momento de vingança. A vingança está geralmente profundamente tomada pelo ódio e isso vai tingir a cena original com cores muito saturadas, muito fortes, muito viscerais. A vingança tem esse potencial de nos colocar num loop eterno de trauma, porque a gente rememora só para sofrer de novo e isso motivar algum tipo de ação um pouco mais odiosa e um pouco mais violenta.
A gente vai revivendo a cena traumática sem parar, com a promessa de que a gente vai, através de uma saída extrema, finalmente conseguir atravessar essa cena. Como se a violência fosse o único caminho de atravessamento do trauma. E, a gente sabe, não é. Muito pelo contrário, geralmente a violência vai reproduzir cenas traumáticas ou criar novas cenas traumáticas. Por que o perdão é tão difícil? Porque o perdão é também uma promessa de esquecimento, de negação da vingança. E a vingança, pelo contrário, ela não esquece. A vingança vai criar uma memória que justifica ou que combate a cena original, mas ela não promete nada. A vingança, inclusive, só promete que vai ter algum tipo de troco. E a gente sabe, geralmente, essa equivalência ela não existe. Ela é muito, apesar de imaginária, né, de um sentido muito fechado, ela não se concretiza. Em um dos episódios, a Chelsea diz pro Saxon que tinha uma batalha de yin e yang com o Rick, que um dos dois acabaria vencendo. Ela não estava errada. A incapacidade do Rick de deixar de lado a sua dor e a sua raiva arrastou ele para baixo. Não pode ser coincidência o fato de que, na última cena, o Rick morre virado para cima e a Chelsea virada para baixo. Na cena do monólogo do Frank, o personagem vivido pelo Sam Rockwell, a gente tem uma fala muito interessante para pensar sobre sexualidade e identidade. Me fez pensar em como a gente dá vazão a muita coisa que não consegue comunicar através da sexualidade. Como pode ser, ao mesmo tempo, uma experiência tão visceral de prazer, também uma prótese narcísica e também uma forma de agressão ao outro e a nós mesmos. Olha quanta coisa está envolvida na sexualidade. Não é à toa que a sexualidade para muita gente pode ser uma grande perdição, ou mesmo algo que é profundamente temido e, consequentemente, profundamente evitado. E aí é muito curioso que na temporada sobre espiritualidade a sexualidade aflore tanto. Bom, se tem uma das coisas que está presente em todas as temporadas de White Lotus é a sexualidade, mas parece que aqui algumas ideias ou algumas teses mais profundas do Mike White ficam um pouco mais nítidas pra gente. Essa cena do Frank faz a gente pensar em como é complexa a gramática dos prazeres. Porque ele está falando aqui sobre o prazer numa chave da fruição, da liberação das pulsões, de aproveitar esses momentos que a sexualidade nos oferece, mas ele também está falando de cenas que estão mais ligadas ao gozo. Esse tipo de prazer tão estranho que a gente tem, que sacrifica as nossas capacidades de autopreservação, que é muito repetitivo, muito compulsivo e geralmente causa bastante dor, bastante sofrimento, bastante prejuízo para o sujeito. E aí eu falei bastante sobre vingança no caso do Rick, mas eu acho que o Frank aqui também está falando sobre como a vingança está presente na sexualidade de muita gente. Existe uma tentativa de vingança do objeto primário, sendo bem polêmico aqui, que está presente na sexualidade de muitos homens. Ou melhor, muitos homens vão construir a sua sexualidade em cima do desejo de vingança das mulheres. É quase assim, tentar superar, muito inconscientemente, em grande parte dos casos, uma espécie de posição de desvantagem em relação às mulheres que já foi sentida, bom, lá na infância, lá no comecinho da vida, e que vai se apresentar como algo a ser atravessado, como algo a ser vingado. O que o Frank consegue colocar em palavras é como para ele existe também uma inveja dessa posição, como se ele quisesse, em última instância, conseguir usar a cena sexual como uma forma de se tornar o objeto nutridor. Eu não sei, eu posso estar viajando, mas essa temporada me pareceu bastante kleiniana. O pessoal da psicanálise depois me diz o que acha. De uma forma geral, essa cena também faz a gente refletir sobre como existem jogos de identificação e projeção e introjeção muito presentes no encontro sexual. Sobretudo em como a sexualidade e o encontro com o outro são fundamentalmente uma experiência de risco, de ser atravessado pela outridade, de estar num contato inevitável e muito grandioso com a diferença. E pela falta, claro. Nem todo mundo vai bancar a sexualidade nesse lugar, pelo contrário, muita gente vai tentar manter a sexualidade num lugar bastante masturbatório. Mas o Frank tá nos dando notícias de outro tipo de construção aqui. Bom, mas eu não esqueci que esse é um vídeo sobre o Rick e a Chelsea, e assistindo essa cena eu fiquei pensando em como o Rick fica espantado aqui, como se ele se desse conta do tamanho da experiência humana que ele simplesmente não consegue acessar, porque, como a gente sabe, ele está muito tomado por questões muito mais primárias, muito mais ligadas à constituição do senso de si, que é algo tão precário dentro dele, tão desamparado.
Mas juntando com isso que eu falei sobre o desejo de vingança preso na sexualidade ou mesmo nos relacionamentos, eu também penso que a relação do Rick com a Chelsea é uma forma dele tentar se vingar da partida prematura da mãe, como se ele repetidamente entregasse o abandono para Chelsea como uma forma, provavelmente muito inconsciente, dele se vingar da mãe que deixou ele sozinho no mundo com tão pouca idade. Mas eu acho que dava pra gente elaborar um pouco melhor essa ideia. Em última instância, o Frank também tá fazendo a gente pensar em como a desintegração ou o medo da desintegração tá presente na cena sexual. Só que no caso dele, parece que ele consegue fazer algum tipo de atravessamento, ou pelo menos de elaborar o que ele tá tentando fazer. Não sei, talvez parece um pouco mais trabalhado do que o Rick, que tá eternamente atormentado por esse medo. Indo mais longe, essa cena também apresenta pra gente, ou lembra a gente, de como o sexo pode ser uma forma de transformar, ou de tentar transformar o sofrimento e a opressão numa fonte temporária e bastante complexa de prazer. Como eu já falei em outros vídeos, nunca é só sexo. Tem sempre a ver com história, com a nossa educação, com a forma como a gente lida com angústia, com culpa, com vingança, com agressividade e, claro, com amor. Quando a gente supõe que o sexo é só uma questão de prazer e satisfação, a gente deixa de ver o que a gente precisa ver e talvez repensar sobre a nossa sexualidade, ou mesmo se investir em formas muito criativas do que a nossa sexualidade poderia ser. Porque, vamos lá, o sofrimento e a satisfação estão intimamente conectados com a sexualidade. E aí vale aquela frase retumbante do Lacan: a sexualidade é uma resposta ao enigma do desejo do outro. A cena mais marcante pra mim desse enlace entre a Chelsea e o Rick é a cena em que ela explica pra ele o conceito de amor fati, do amor ao destino, da aceitação e até mesmo dessa celebração de tudo que acontece na vida. Uma espécie de relação um pouco mais grata com o nosso percurso, tanto com o bom quanto com o mal. Ela propõe que ele perceba um pouco mais de beleza nisso e, de certa forma, é a primeira vez que a gente vê ele pactuando com ela, dizendo, vamos juntos nessa, o plano é esse. Tem uma outra dor nessa relação que é um lugar bastante clássico, que é quando, numa dupla, por exemplo, um dos dois precisa muito de espaço e o outro precisa de muita proximidade. É uma dinâmica muito recorrente, que é essa dinâmica do puxa e do empurra. Quanto mais um pede por proximidade e intimidade, mais o outro se afasta. E é muito difícil aceitar que essa dinâmica está instalada, por exemplo, em um casal, e que os dois vão ter que trabalhar nisso para desmontar esse jogo infernal muitas vezes. Na minha visão, seria muito interessante se a Chelsea conseguisse ter revertido um pouco essa dinâmica procurando o próprio espaço, conseguindo cuidar um pouco mais de si e da proteção a ela mesma. Eu acho que ela até tenta. Ela vai tomar sol, ela vai pra festa no barco, ela faz uma nova amiga, mas mesmo durante esse momento de resgate da própria individualidade, ela não consegue deixar de cuidar do Rick. Quando ele diz que se ele matá-la, ela vai persegui-lo na próxima vida e ele nunca vai se livrar dela, a gente também tem notícias de como, por mais fofo que isso pareça para alguns, existe uma dimensão muito sufocante no jeito da Chelsea amar. Fazendo uma grande suposição aqui, talvez isso também nos diga um pouco da gramática relacional do Rick. Crescer sem pai talvez tenha sido também uma experiência de excesso de presença dessa mãe, pelo menos durante um período da vida. Como se ele tivesse crescido com um certo excesso dela durante um tempo, que depois vai se escancarar numa falta muito gigantesca, num vazio muito grande. Mas, não sei, me diz algo sobre como talvez, para se sentir amado, o Rick precisa se sentir sufocado. E ele não consiga fazer a distinção entre essas duas coisas. E aí ele fica nesse ataque constante de para de me sufocar, mas, bom, a gente precisava de um pouco mais para conseguir transformar essa relação, né? E um pouco mais de investimento dele mesmo, inclusive. Indo para Chelsea de novo, talvez ela se coloque demais na mão do outro, como se o destino dela fosse ele, no lugar de uma escolha de criar novos sentidos com ele. É uma diferença bastante sutil, mas muito importante. Se a gente vai para uma leitura mais nietzschiana do amor fati, a gente está falando de aceitar o que nos foi dado e também o que nos foi tirado. Se a gente considerar que esse é o título do último episódio dessa temporada, fica nítido como a gente tem aqui uma tese bastante curiosa. O que cada um desses sujeitos vai fazer com o que lhes foi dado e com o que lhes foi tirado? Na obra do Nietzsche, amor fati não é resignação, mas uma espécie de luta, de combate ativo e consciente ao niilismo que cerca a gente. Essa difícil tarefa de convocar inclusive novos sentidos. Amor fati é também a gente conseguir redimir o passado, desatar os nós do ressentimento, dissolver a má consciência.
E é exatamente aqui que o Rick se atrapalha ou se engancha. Ele não consegue desatar esses nós. E esses nós são tão apertados que eles acabam sufocando a capacidade dele de pensar e de se relacionar. E no fim, acabam asfixiando a vida dele e também da Chelsea. O gosto amargo dessa história e muitas vezes da vida, de uma forma geral, é que o Rick quase consegue dar novos sentidos. Mas no final, nem ele e nem a Chelsea sobrevivem ao niilismo. É como se eles partissem literalmente tentando. Eles morrem na praia. Eu enxergo a história da Chelsea especificamente como uma espécie de advertência do que acontece quando a gente romantiza um homem difícil, do nível de destruição e de miséria afetiva que isso é capaz de produzir. Mas se a gente convocar mais uma vez o amor fati, talvez a provocação que a terceira temporada de White Lotus nos faça seja exatamente enxergar uma certa beleza nessa tragédia. Vale lembrar que, pelo menos para os gregos, o objetivo principal da tragédia era provocar uma experiência catártica, fomentar um despertar de emoções muito fortes, como o temor, como a compaixão, e quem sabe assim a gente conseguir produzir uma purificação ou uma purgação dos sentimentos. Quem sabe assim a gente conseguir, enxergar algumas imagens para atravessar os nossos sentimentos ou para se deixar afetar. E quem sabe até a gente conseguir lidar com o que nos foi dado e com o que nos foi tirado. Mas eu acho que a gente pode deixar por aqui, né? Seguir pensando em como a gente pode redimir o passado, desatar os nós do ressentimento para, quem sabe, criar novos sentidos e novas direções ao futuro. Até mais!